tamanha eloquência e sapiência e, acima de tudo, o convite à reflexão, né? E eu acho que o professor Kleber falou uma coisa que é muito importante para cada um de nós. Leia a reforma, leia o texto da reforma. Eu tenho dito isso insistentemente. Saiam das redes sociais. Abandonem as opiniões pré-fabricadas. Forme a sua opinião. Leia atentamente o texto da reforma, justamente por uma circunstância que o próprio professor aqui pontuou. Ela está cheia de pegadinhas. Então, cada vez que se lê, você acha um detalhe, você acha um porém. Né? E eu acho que todo o que hoje aqui vamos dizer resume-se à questão de que é importante não só colocar o homem no centro dessa discussão, mas, acima de tudo, reconhecer que o trabalho é um valor central da sociedade, principalmente para a sociedade moderna. E se vocês observarem a todo instante as menções que o Novo Texto faz, em momento nenhum ele menciona o sujeito, ele menciona a coisa. Então há uma objetivação, se a gente pode dizer assim, né, ou uma coisificação até mesmo do discurso, que é quando, inclusive, a gente entra no tema, que é a terceirização. Eu tenho dito que essa reforma, ela rompe, para mim, com o que é mais valoroso no direito do trabalho, mais evidente no direito do trabalho, que é a sua lógica. Ela rompe com o preceito lógico do direito do trabalho, porque ela justamente propõe a modernização, entre aspas, das relações de trabalho, não a partir do sujeito, do trabalhador, mas a partir do empregador, do capital. Então, há uma ruptura da lógica do direito do trabalho. Direito esse que todos nós sabemos que foi criado para a proteção do hipossuficiente, que é o trabalhador. Isso é tão possível perceber de uma maneira tão evidente, se você, principalmente se você olhar os discursos políticos que fundamentam a reforma, já que a maioria deles diz o seguinte: a reforma vai ser boa para os empresários, que então poderão contratar. E nós sabemos, não só pelos livros, pelas lições que os professores nos deram, aqui a professora Maria Cecília, mas também pelas experiências que assistimos em outros países, né? Argentina, Espanha, dentre os quais a mudança da legislação não trouxe novos postos de trabalho. Pelo contrário, precarizou aqueles que existiam e a promessa de novos postos de trabalho não foram abertos, não foi concretizada. E a terceirização, queira ou não, ela é um desses instrumentos, se assim a gente pode dizer, ou um dos fatores precarizantes ou de precarização do trabalho. Indiscutivelmente, assim como a reforma rompe uma lógica, a terceirização também rompe. Porque quando estudamos direito do trabalho, a primeira coisa que temos contato, né, é justamente a relação de emprego. Tanto é que nós estudamos primeiro a relação de emprego para depois estudar as demais relações de trabalho. Isso porque a relação de emprego é a principal relação de trabalho dentre as demais. E não é à toa. Há um livro fantástico do professor Jorge Luiz Souto, Maior Relação de Trabalho e Relação de Emprego, na qual ele destaca, inclusive, a relevância socioeconômica e cultural da relação de emprego. Motivo pelo qual ele justifica que a relação de emprego é regra e as demais exceção.
E, ao que parece, a tentativa é de se tornar a ruptura dessa lógica regra, e não exceção. Ou seja, tornar a possibilidade de contratar através da terceirização, contratar mão de obra através da terceirização, uma regra. E não algo excepcional como anteriormente era. Por que anteriormente era? Porque conquanto existia a súmula 331, a única possibilidade que tínhamos no ordenamento jurídico brasileiro de terceirização era o número 6.019. Era a exceção da exceção. Agora não. Agora tornou-se regra. Eu participei, inclusive, de alguns programas, de alguns debates, e me assustava o ânimo com que a classe empresarial enxergava na terceirização uma alternativa, sobretudo à sobrevivência do seu próprio negócio, quando eu reiteradamente dizia que a terceirização poderia pôr fim ao seu próprio negócio. Porque pensem bem, especialmente após a reforma trabalhista, e aqui não me furtando de dizer que a reforma trabalhista também não atende os interesses dos pequenos e médios empresários, ela atende os interesses dos grandes empresários, e é para eles, para esses grandes empresários, para essa minoria que sequer consegue capitanear os empregos, ou a maioria dos empregos do Brasil, é para essa minoria que a reforma foi escrita. Os pequenos e médios empresários aproveitarão muito pouco da reforma. E eu digo isso para os meus clientes. Eu lembro que, quando a reforma foi aprovada, pouco tempo depois, acho que no dia seguinte, um cliente me ligou, assim, e agora? Agora vai melhorar para nós, né? Eu falei assim, lê do engano, vai piorar. Em primeiro lugar, porque vai aumentar a judicialidade. Vai haver uma chuva de ações trabalhistas. E nós sabemos disso. Até que haja, o professor colocou muito bem, até que haja uma modulação do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário é responsável por isso, e teses, várias delas já estão sendo construídas e outras tantas serão, vai haver uma chuva de ações trabalhistas. Então, se hoje equivocadamente dizem que nós temos em nosso país a maior percentagem de ações trabalhistas no mundo, certamente esse discurso vai ser concretizado. Porque várias ações trabalhistas serão propostas a partir de agora. E já estão sendo. Além disso, se você ler o texto da reforma, você vai verificar que pouco sobrou para a pequena empresa. Ou vocês acham que, por exemplo, uma pequena empresa vai conseguir negociar com um sindicato de trabalhadores? Vamos ser práticos. Uma loja aqui do Barro Preto vai conseguir negociar com o sindicato ou com a Federação do Comércio ou sindicatos comerciais? Não vai, porque o sindicato vai engolir a empresa. Talvez esse seja o termo certo. É engolir mesmo. Quem vai prevalecer disso são aqueles que conseguem firmar acordos coletivos. Mas, enfim, eu não quero me delongar nisso, afinal de contas, só um momento de reflexão e aproveitar que já borbulhavam várias ideias e o professor aqui trouxe outras tantas, e é por isso que essas discussões são importantes, porque vivemos ainda em uma época de reflexão. Quem afirmar e quem disser é assim, ou quem se atrever a escrever um livro antes mesmo da reforma trabalhista ser publicada e se auto-intitular pai da reforma trabalhista, está mais equivocado que qualquer um de nós. Então, ainda é um momento de reflexão, de trocar ideia, de dizer, a minha ideia, ela
ela não é absoluta, ela não sobrepõe as demais. Eu aceito críticas, eu aceito novas propostas. É por isso, inclusive, que eu coloquei até um e-mail, fiz um e-mail para a gente poder trocar ideia, que é uma reforma trabalhista em debate, @gmail.com. Então, quem tiver à disposição para trocar ideia, mandar texto, e a gente poder mesmo trocar figurinha, né? Vamos utilizar esse canal, porque é muito importante. E como diretor executivo da escola, e aqui presente ao lado de uma das vice-presidentes da associação, eu posso lhes afirmar, a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas vai realizar eventos não só em Belo Horizonte, mas em todo o estado, tratando sobre a reforma trabalhista. Já estamos viajando o interior, vários outros eventos ocorrerão aqui na capital. Semana que vem, né, Cássia? Essa semana, dia 3, tem coaching, né? Aqui. Semana que vem nós temos 2 palestras, um com o Humberto Marcial, Nuri e o Horácio, e o professor Flávio. Né? Vamos falar sobre prerrogativa, que é um tema importantíssimo para nós, mas também vamos falar sobre a reforma trabalhista. E vários outros, né? Então, vamos ter vários congressos, enfim. Todos vocês serão informados, e quem tiver interesse depois, procure a Cássia para saber como se filiar à ARTE, como participar dos seus grupos de discussão, tá? A gente está à disposição para isso. Então, vamos lá. O conceito de terceirização mudou, né? Impressionante. Em menos de 3 meses, o conceito de terceirização mudou. Algo que demorou décadas, se a gente for considerar desde a súmula 286, isso aqui não me fala a memória, mas o conceito de terceirização, em menos de 3 meses, mudou e radicalmente. Se vocês pegarem a primeira alteração da Lei 6.019, vocês verão que terceirização, sobretudo, está calcada na contratação de serviços técnicos especializados. Mas isso não resolvia o problema de quem queria a terceirização da atividade fim, porque a atividade fim sequer era mencionada. Tanto é que nas palestras, nos eventos e até para os meus clientes, por diversas vezes eu disse, não terceirize a atividade fim, continua do jeito que está. Afinal de contas, a lei não mencionou tal possibilidade. Ela não foi expressa nesse sentido. Então, não se atreva a terceirizar a atividade fim. Pois bem, veio a reforma e pontualmente falou que terceirização é a transferência feita pelo contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive da atividade principal, ou seja, da atividade fim. Então, sepultou aquela discussão que havia anteriormente, se poderia ou não terceirizar a atividade fim. Agora, a lei trata isso de maneira expressa, assim como expressamente diz que terceirização é transferência. Vejam bem a maliciosidade da lei. Não se trata de pegar um serviço específico, porque era essa a ideia que a gente tinha de terceirização. Um determinado serviço dentro de uma cadeia de produção, e esse serviço técnico e específico, tal qual tratava a última lei, você poderia repassá-lo ou contratar uma empresa a prestar tal incumbência. Agora não. Agora você pode transferir, ceder. Inclusive, se formos mais adiante, transferência nos remete à graciosidade. Pode haver graciosidade na terceirização? Bom, se imaginarmos que hoje em dia pode se admitir até cooperativa de mão de obra, por que não pode haver graciosidade? Pelo menos no contrato de prestação de serviço. Então vejam vocês que agora não se trata de repassar a uma empresa um serviço, mas transferir. Eu vou transferir parte da produção, com todos os seus encargos, com todo o ônus e todo o bônus que parte dessa produção pode me conferir. A pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com sua execução. E aqui o texto quer se referir justamente àquela exigência de constituição de capital que a lei anterior propunha. Porque a lei anterior dizia que a empresa prestadora de serviço, para tanto, deveria ter um capital constituído conforme o número de empregados. E aqui ela afirma a necessidade, inclusive, de que, para que essa contratação ela seja regular, para que não seja suscitada a sua nulidade, é necessário averiguar se a empresa prestadora de serviço tem capacidade econômica compatível com sua execução. Já na lei anterior, havia possibilidade de terceirização exógena e endógena. Como diz Márcio Túlio Viana, é a possibilidade de terceirizar ou dentro da empresa ou para fora da empresa. Mas tem gente de terceirizar para fora da empresa? Evidente. Imaginem vocês uma situação que tem se tornado cada vez mais comum no setor bancário. Os chamados correspondentes bancários. Ou seja, o banco repassa a um correspondente e, se vocês observarem, na definição que o Banco Central tem de correspondente, vocês verão claramente, de forma expressa, que correspondente é aquele que realiza atividades de uma instituição bancária ou delegadas por uma instituição bancária. Então, a figura de correspondente bancário é um exemplo de terceirização exógena para fora da empresa. Eu pego determinadas atividades, ou eu pego parte desse processo de produção e transfiro. Se agora esse é o termo correto, eu transfiro a um correspondente. Então, é possível hoje admitirmos tanto a terceirização dentro da empresa, o que costumeiramente nós vemos, mas também para fora da empresa. Agora, não confunda a terceirização com o que chamam de merchandising. Porque isso, inclusive a súmula 331, já advertia. E a lei não permite. O que é a merchandising? Merchandising é aquela contratação fraudulenta, pela qual eu não contrato, ou eu não busco, melhor dizendo, a transferência do serviço. Eu não estou aqui tentando retirar uma parcela do processo produtivo e entregá-lo a um terceiro. A minha ideia é meramente substituir pessoal. Então, ou eu mando parte do meu corpo de funcionários embora e contrato uma empresa para tanto, uma mera intermediadora de mão de obra, ou então, essa empresa, ela é tão somente algo condecorativo, porque ela está ali simplesmente para justificar a intermediação, porque, na verdade, a relação se dá de maneira direta entre tomador de serviço, contratante e empregado. Ou seja, há uma relação, sobretudo de subordinação direta, entre trabalhador e empresa. Empresa contratante, empresa tomadora de serviço. A merchandising, ela é aquilo que conhecemos como mera intermediação de mão de obra. Tornar o trabalho um bem, quando, na verdade, como bem o professor elucidou, trabalho é um valor, e mais do que um valor, um pilar da República Federativa do Brasil. Da mesma maneira, a terceirização, ela pode ser tida como nula, ou pode ser anulável, como queira, se uma das duas situações ditas pela lei
for observado. Ou seja, quando uma pessoa jurídica, cujos titulares ou sócios tenham nos últimos 18 meses, 1 ano e meio, prestado serviços a contratantes na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Então, se eu saio, por exemplo, de uma empresa e em menos de 1 ano e meio constituo uma prestadora de serviço ou dela faço parte, o contrato de terceirização é nulo. Como também poderá ser tido como nulo aquele em que o empregado for demitido pela contratante antes do decurso, de 18 meses contados a partir da demissão do empregado. Ou seja, naquela situação em que o sujeito é dispensado pela contratante e em menos de 18 meses é absorvido pela empresa contratada. Então, nessas duas situações, a lei diz que a terceirização ou que o contrato de prestação de serviços é nulo. E como veremos mais adiante, eu defendo que, diante da nulidade, estabelece-se a relação de emprego entre as partes. Antes de a gente passar para frente, eu só queria dizer o seguinte: é possível, inclusive eu tive essa conversa com o professor Antônio Fabrício essa semana, é possível terceirização agora no âmbito rural? Ao meu ver, sim. Agora é possível. Antes não era. Embora existisse, antes não havia possibilidade legal que assim autorizava. Agora não. Agora é possível terceirizar, inclusive, no campo. Tá? Quais são os direitos que a lei garante ao terceirizar? Vamos sair daquela discussão que, sobretudo, permeou quando, no primeiro projeto de lei, previu-se a possibilidade de terceirizar. Né? Que serão garantidos os direitos constitucionais, fundamentais e trabalhistas. Vamos sair desse campo de discussão. O que a lei traz de novo? O que a lei impõe como direito aos terceirizados? Ou, na verdade, o correto seria quais seriam as garantias dos terceirizados? E isso a lei diz o seguinte: quando os serviços forem executados na dependência da tomadora, sob sua responsabilidade, devem ser garantidas as mesmas condições. Primeiro, relativas à alimentação, as mesmas que conferidas ao empregado da contratante. Então, só para vocês terem ideia, tem uma grande siderúrgica aqui de Minas Gerais, que há algum tempo atrás foi autuada pelo Ministério do Trabalho em quase 3 milhões de reais. Por quê? Porque ela não permitia que os terceirizados e contratados utilizassem o mesmo refeitório. Havia um refeitório para os empregados dessa siderúrgica e um espaço para os terceirizados fazerem suas refeições. E aí o Ministério do Trabalho considerou aquela condição como uma condição degradante e autuou a empresa em várias situações e, ao final, as multas todas reunidas beiraram quase 3 milhões de reais. Tá? Agora, tal situação não pode ocorrer. Por quê? Porque se a empresa realizar uma terceirização endógena dentro dela e tiver refeitório, esse mesmo refeitório vai ter que ser utilizado pelos empregados e pelos terceirizados, que obviamente gozarão das mesmas condições. Tá? Como também gozará do direito de utilizar os serviços de transporte. Então a empresa é lá no Ceasa. E para se tentar e andar lá dentro, eles andam, sei lá, com um carrinho de golfe. Os terceirizados também vão poder andar de carrinho de golfe. Ou, em pelo menos, nas mesmas circunstâncias, eles deverá ser garantida a eles a locomoção. Mas todos aqueles que as normas de saúde e segurança do trabalho eles devem ser pela contratada, pela contratante. Se ela não prestar, pelo menos tem a ver.
maneira deve ser garantida aos terceirizados as mesmas condições sanitárias. Então não tem essa, o cara trabalha numa mina, onde ele está não tem instalação sanitária. Tem que ser concedida a mesma instalação sanitária concedida para o cara que trabalha no RH. Então, a lei é muito clara nesse sentido. E aqui, mais uma vez, a reforma se revela contrária às pequenas e médias empresas. Porque, em geral, embora a gente venha a assumir custos destas garantias, isso serão ao contrato. E a margem de lucro será menor do que aquela anterior. Então, a empresa média que é para prestar serviço, ela vai ter que suportar o ônus. Afinal de contas, a contratante tomadora de serviço não vai se dar ao risco de deixar de colocar ao léu o cumprimento dessas garantias, os direitos que a lei estabelece. Além disso, é garantido terceirizados, se convencionar das empresas, salário equivalente ao pago da contratante, além de outros direitos não previstos. Para mim, aqui ela, esse ponto da reforma trabalhista, ele visa a Lei 6.019. Ela contraria o próprio texto da Lei 6.019. Porque o texto da Lei 6.019, quando ele autoriza um trabalhador temporário, ele fala que ao trabalhador temporário deve ser garantida a isonomia das condições, inclusive salarial. Aqui a reforma se contradiz. Introduzir na lei duas condições, uma a outra. Ou seja, não é possível ter temporariamente por dias, de maneira excepcional, através da lei. O trabalhador temporário deveria ser garantido isonomia. E pode se terceirizar, inclusive a atividade sem tempo, não é possível. Só se for convencionado. Se aquele diploma anteriormente de isonomia salarial entre os empregados, pelo menos condição de se convencionar. E aí nós vamos entrar na teoria do professor Antônio Alves. Pode terceirizar. Terceirize à vontade, mas as mesmas condições ao terceirizado que aqueles empregados têm. Quais são as responsabilidades do contratante? Fiz questão de colocar esse tópico só para que a terceirização é um bom negócio. Para festejar os empresários e até alguns colegas da área empresarial ou da advocacia trabalhista, que existia do trabalho, e não existe, só do trabalho, muitos festejaram a terceirização. A ação foi um tiro pela culatra. A súmula 3 não trazia tantas obrigações, traz, e obrigações por o próprio. Vejam vocês. Em primeiro lugar, que a responsabilidade da contratante é no período em que durou a prestação de serviço. Então, reproduz aquela ideia, inclusive já permeadores dos tribunais, que uma empresa que contratou uma empresa terceirizada só poder pelos créditos trabalhistas durante o período em que aquela empresa os serviços, e não
por todo a empresa permaneceu. Né? Dessa maneira, a contratante só responde não somente pelos trabalhistas ocorridos no período que ele prestou serviço, empregado terceirizado que prestou serviço. Salvo em duas situações. No caso da marchandagem, e aí viola o artigo 9º da CLT. E segundo, quando o contrato for tirado ou anulado, para os mais rigorosos. E quando será tido como nulo? Quando ele não houver disposto. Então, por exemplo, em 6.019, o contrato de prestação de serviço deverá observar prazo, deve ser formal e ter o seu objeto delimitado. Qualquer um desses requisitos não forem a contratação. E, portanto, a responsabilidade é unitária. Afinal de contas, entramos numa que eu disse no início das minhas palavras. A ação ela é uma hipótese excepcional, porque ela é a lógica sobre a relação de trabalho, em especial a de emprego, é bilateral, ela não é triangular. Uma exceção para permanecer ou para existência, ela tem que observar determinados observados aquela relação profissional e passa a vigir, então, a ter a regra, a relação de emprego. Dessa forma, se a relação de emprego entre contratante e empregado. Então, aqueles dispostos, mais uma vez dizendo, observou a constituição de capital, conforme o número de empregados, os rigores que a lei exige, não observou a impossibilidade ou não de se contratar trabalhadores determinados segundo a responsabilidade é solidária e o deve ser reconhecido. Antônio, por que a responsabilidade solidária tem lei? Mas ela está prevista em lei. Deveria estar lá, está nele previsto. Afinal de contas, a reforma falou que o novo Código Civil é fonte. Então, aplica-se o dever de cautela lá no Código Civil. CPC. Também é responsabilidade garantir condições de segurança e saúde dos trabalhadores. Quando for realizado, beleza. Então, na terceirizada, propor, diante disso, então, empresa contratada ou contra a empresa contratante? É óbvio que você vai propor contratante. Ela é responsável por manter a mobilidade, a higiene, que também é mental, não dos seus empregados, mas dos terceirizados. Acidente de trabalho. Por exemplo, ocorreu um acidente de trabalho na terceira Petrobras. Você contra quem? Contra a Petrobras. Por quê? Diz, enquanto contratante, a garantir as condições de segurança, higiene e saúde. E no pé. Até porque eu gostei de que não apenas passada é perigoso, né? Isso era uma massa de direito que utilizava um direito de trabalho para se furtar das indenizações por dano material. Ocorreu um acidente de trabalho dele, tem que responder ao contratante, porque é a obrigação dela as condições. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos da função de prestação de serviço, óbvio, vigilando e cumprindo. E é obrigação de fiscalizar antes e durante, não só porque ela responde subsidiariamente, mas também requisitos que podem levar à contratação da comercialidade. Exemplo, aumentou empregados no curso da terceirização. No curso do
prestação de serviço, ela contratou mais empregados terceirizados. Consequentemente, aumentou o capital social. Ela não aumentou o capital social, se tornou nulo. O pacto se tornou nulo. Por quê? Porque a empresa passou a descumprir determinação legal. O contratante, ela tem não só o óbvio interesse em fiscalizar a lei, sobretudo tal circunstância. Não utilizar trabalhadores terceirizados em atividades distintas daquelas que foram objeto de contrato. Eu até falo isso em sala de aula. Eu prestei serviço aqui para a Sudecap, e eu estava dentro de um objeto de engenharia, embora fosse procurador da Sudecap. Se hoje a terceirização era lícita, mas era irregular. E podia levar tal situação à nulidade e aí estabelecer as consequências de tal situação. Então, é muito importante para os advogados de empresa observarem na ação de contabilização o objeto. Esse objeto, não que ele tenha que ser amplo, mas ele tem que ser exato. Tem que definir com exatidão a ocorrência das atividades que a empresa contratada irá desempenhar. Se alguma atividade vista no objeto do contrato, o contrato é irregular. Consequentemente, a contratação é irregular. E a possibilidade de do vínculo empregatício entre contratado e trabalhador, empregado terceirizado, é possível. Né? Como nós estamos aqui só refletindo. E outra responsabilidade é acerca dos danos causados pelos terceirizados. Terceirizado causa dano a alguém, não responde a qualquer que seja esse dano. Vocês desculpem a forma que eu abordei os temas, mas é até tem o brilhantismo das palavras, pelo Kleber Lúcio, pela ansiedade também de escutar. Mas, mais uma vez eu digo, não sou e nem quero ser dono da verdade. Algumas proposições a água da ponte. Né? Inclusive, hoje, o senador Paulo Paim advoga a própria reforma em questões políticas e bem disso, o direito do trabalho caminha lado a lado as discussões políticas. Então não tem como você falar. Mas eu gostaria de ouvir a todos vocês encarecidamente. Ler quantas vezes é muito importante nesse momento de cada uma das e das maledicências do texto da reforma. E eu confesso a cada que faço e a cada colega que ouve, mais ainda me causa espanto. Eu penso, como é que isso não passou pela minha cabeça? Então, leiam o texto de reforma, a sua opinião. A sua opinião, não só para nós consolidarmos nesse momento um raciocínio que possa traduzir o caminho que nós queremos para o nosso futuro, o progresso ou a desconstrução do Estado. Acima de tudo, né, a advocacia precisa de sua reflexão. Se o direito do trabalho for naufragar, a advocacia naufraga. E aí sim nós vamos ter razões que defendem o direito empresarial do trabalho. Primeiro eu quero agradecer ao professor a oportunidade de abrir um espaço para a gente conversar sobre um assunto tão importante
novo e antigo ao mesmo tempo, como eu vou falar. E aos que puderam participar, o professor Kleber, que teve que sair mais cedo. E se foi difícil para o professor Antônio falar depois do professor, né? Depois de 2. Mas um pouquinho a respeito, deixa eu só voltar para pegar o PowerPoint, a gente vai começar a flexibilizar a ação trabalhista no Brasil. O Kleber já havia comentado, não é nada novo. Vem assim de décadas, é uma proposta prolongada no tempo. E não é só o Brasil que tem essa postura. Outros países, por exemplo, a Espanha tem a mesma proposta de reforma né, permanente. Antes da gente começar, eu gostaria de dar um canal no YouTube que chama Perspectiva Jurídica. Lá a gente tem aulas de temas específicos do direito e quadros de debate jurisprudências polêmicas, tá? Então, toda quarta-feira tem um vídeo novo lá no Perspectiva Jurídica e no Instagram, prof_debate da professora Manu, prof.manu Sedão. Bem, então vamos lá. O professor Kleber comentou a respeito da função essencial do direito do trabalho. Ele gosta muito de apontar o direito do trabalho como uma limitação do poder. Né? Poder político, poder econômico. E o próprio Marcos, né, foi meu na iniciação científica, hoje é mestrando, e me ajudou. Eu orientei para escrever essa pesquisa que está lançando hoje. O direito do trabalho, o direito do trabalho, ele implode. O direito do trabalho é um instrumento que legitima socialmente, né, o sistema. E a partir disso, ele vem aí com o objetivo de distribuir renda. Porque há uma econômica e social que é inerente às próprias econômicas, ao próprio sistema econômico, tá? Tem ouvido falar muito sobre flexibilização. Do trabalho está sendo flexibilizado. Muitos não sabem que flexibilizar não é sinônimo de desregulamentação. Né? As pessoas dizem que o direito do trabalho está sendo desregulamentado. Ainda não. Né? A gente, infelizmente, de flexibilização, que é uma medida ruim, regulamentação, é basicamente decidir se quer morrer ou queimado. O que é menos doloroso. A flexibilização, gente, que estamos vendo há muitas décadas, né? E eu estou de um artigo que foi publicado em 1995, não foi só dito, mas foi publicado, está escrito para comprovar que de fato foi uma alegação feita já no início da proposta da reforma e que consolidado com essa reforma que foi sancionada. Então, a flexibilização é o afrouxamento. É o adaptar o direito do trabalho à proteção social existente às políticas e econômicas. Ao objetivo, no escopo de vamos melhorar o crescimento econômico do país, a gente tem crise, e as empresas, né, precisam estar financeiramente para poder empregar. Esse é o argumento da flexibilização. Já a desregulamentação é mais radical. A desregulamentação é, de fato, a mitigação dos direitos da incidência de normas heterônomas, que são aceitas pelo Estado, né, lá pelo Poder Legislativo, de modo que o que exista no sentido de ou de previsão legal de direitos sociais seja apenas para crises. É só um norte. Fica do empregado e do empregador negociar de forma individualizada as condições de os direitos que vão reger ou as garantias que vão reger aquele. Então a gente vê que a desregulamentação ela não incentiva a negociação coletiva, não. A negociação é empregado e empregador. E a probabilidade que esse empregado ele se encontra. Porque não vai ser negociação, vai ser mais uma adesão. Porque o empregado ele não vai ficar discutindo com o seu empregador o que não pode, o que quer, o que não quer. Tá? E do estudo da flexibilização, vários conceitos.
a respeito de flexibilização, que mostra, quando a gente for passar pelos conceitos, como o Brasil tem adotado e qual tipo de flexibilidade o Brasil tem adotado. A gente tem aí as terminologias dadas pelo professor Oscar Miduriarte e pelo professor Francisco, estrangeiros ambos, mas que têm obras claras de flexibilidade. A flexibilidade externa, de entrada, é quando a entrada do trabalhador ela é facilitada. Ou seja, a forma de contratar é facilitada. O quê? Contrato por prazo de contrato temporário. Incentiva e facilita contratos de aprendizagem. Incentiva a contratação pela via da terceirização, que é contratações precarizadas. Ou seja, para o empregador contratar. A flexibilidade interna é interna ao contrato de trabalho. Ou seja, o empregador tem possibilidades, tem instrumentos de alterar as condições do contrato. Por exemplo, eu sou empregadora, eu posso alterar a jornada de trabalho da Elaine, eu posso determinar quando e como ela deve prestar jornada extraordinária, eu posso determinar se ela vai trabalhar se ela vai trabalhar em casa, pela via do teletrabalho. São essas facilidades do empregador estabelecer ou alterar as condições do contrato. Flexibilidade salarial é quando os salários ser ajustados, e ajustados inclusive reduzidos, quando a situação econômica da empresa é legal. Né? Aí a gente vê casos, né, estrangeiros, países estrangeiros que aplicam flexibilidade, a eliminação da norma que prevê o mínimo. Eu posso tirar da sua legislação a possibilidade, a imposição de que haja o respeito ao salário mínimo. Dentro dessas possibilidades, a gente tem algumas correntes. Umas bem voltadas, que na verdade, né, a flexibilidade neoliberal, que é a primeira, que de fato a desregulamentação do direito do trabalho radical. Tem que afastar mesmo o direito do trabalho e deixar que do contrato, condições de trabalho, seja algo mérito de empregado e empregador. Tá? A flexibilidade baseada no liberalismo coletivo, ela busca também uma certa desregulamentação do trabalho, mas ao invés de incentivar a negociação direta, ela permite que os sindicatos negociem as condições de trabalho. No entanto, o que se constatou em alguns países que adotaram esse tipo de flexibilidade é que os sindicatos presos atendiam a interesses das empresas, ainda mais, né, principalmente os sindicatos obreiros, financiados às escuras pelos sindicatos das empresas, para que facilitasse, né, a aprovação de garantias que eram mais favoráveis às empresas. Então, a gente tem muita aprovação de normas prejudiciais aos trabalhadores, esse tipo de flexibilidade. Tá? Essa daqui é uma que o professor Kleber gosta muito. Inclusive, ele comenta nas aulas dele que a flexibilidade são as crises, que é uma característica nossa, do nosso movimento de flexibilização. Né? E eu tenho um exemplo aqui, que no caso da flexibilização de adaptação das crises, o que se busca? É implementar várias medidas, né, que diminuam a inflação de acordo com as necessidades impostas pela conjuntura econômica do país, e não estritamente da empresa. Qual o exemplo prático recente que a gente tem? De proteção ao emprego, né, que era a medida provisória 680, foi convertida ali na lei 13.189. E a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? A flexibilidade de entrada é uma classificação do professor Munhoz, que é a mesma da flexibilidade externa, tá? E a de saída, assim como a entrada é facilitada, a saída também é. E como que a dispensa é facilitada? Barateando os custos da rescisão, que é o que a gente vê nessa reforma. Né? Barateia o custo da rescisão,
Porque até o exemplo que foi aprovado, né, da Lei 13.667, que é da reforma, que é a quitação anual de verbas trabalhistas. É uma medida muito clara de que eu deixo a doença mais barata e o que o trabalhador assina anualmente, ele está dando concordância de que está quitado, e na verdade não está. Assinou, mitiga até mesmo o acesso ao Poder Judiciário desse trabalhador para discutir verbas que realmente não tenham sido pagas. Né? Então, facilita, de fato, a dispensa, as causas de dispensa. Né? A heterônoma também, pode ver aqui, é quando os direitos sociais, trabalhistas, eles são suprimidos pelo Estado em posição unilateral, sem que haja diálogo social. A nossa reforma teve diálogo social? Não. Ela literalmente foi às escuras. Então, a gente pode enquadrar a nossa reforma como também uma reforma heterônoma. Tá? A condicionada é o sobra, né? Tira-se de um lado e dá uma concessãozinha de outro. Então, derruba um direito, por exemplo, a redução do salário ou a redução da jornada. Eu tiro de um lado e do outro. Tá? E essa compensação pode ser tanto por parte do empregador quanto pelo próprio Estado que retirou ali aquela garantia. Tá? E a incondicionada, talvez, na minha opinião, é uma das piores, né? Que é a que escraviza o trabalhador no sentido da sua dependência econômica, psicológica do trabalho. A gente sabe que o excesso do trabalho adoece, mas a falta do trabalho também adoece. Né? E aqui, a gente tem que a renúncia gratuita por parte dos trabalhadores dos seus direitos para manter o seu emprego. Então, a gente vê a chantagem do empregador, às vezes mencionar, preciso tirar isso aqui, não está dando, porque senão vou ter que dispensar. É melhor, como disse o professor Kleber, né? O que tem se disseminado é melhor um trabalho precário a nada. E essa é a pior civilização, que é utilizar da necessidade pessoal e psicológica do trabalho. As duas são as duas últimas classificações, tá, gente? A dissimulada é a que parece, mas não é. Né? Olhando assim, de um modo direto, né, explicitamente não há a flexibilização. Mas, quando você observa de forma sistêmica, você consegue notar que há, de fato, um prejuízo para o trabalhador em relação aos seus direitos. Né? E ali eu coloquei o caso da supressão, né, do caráter salarial de determinadas parcelas. E aí eu incluo essa parcela do efeito exposicionista circular do salário, que dá reflexos. Qual que a gente tem aqui no Brasil? A PLR. Né? Que teve, inclusive, depois da aprovação da legislação, né, da participação dos lucros e resultados, o movimento de salarização para retirar a natureza do salário dessa parcela e torná-la indenizatória e facultativa. Não é uma parcela obrigatória. E eu queria muito que o professor Kleber estivesse aqui, mas não vai faltar oportunidade, é a flexibilidade jurisprudencial. A jurisprudência também flexibiliza para prejudicar, em alguns pontos, o trabalhador e favorecer o empregador. No caso, eu trouxe dois exemplos. A jurisprudência ela modifica, né, a orientação para desregular e favorecer o empregador. A súmula 331 do TST, né, antes da reforma, antes da lei que foi aprovada, havia regulamentação legal da terceirização. E aí vem o TST e diz, né, a regra é que não pode terceirizar. Mas, em algumas situações específicas, é permitido observar os seguintes parâmetros. Aí vem lá os itens da súmula, né? E a gente sabe que a terceirização, como o professor Antônio falou, é um tipo de subcontratação precária. Né? Em vários aspectos, como o professor Kleber já comentou. E a súmula 4, que retira ali do trabalhador, né, submetido a turnos ininterruptos de revezamento entre 6 e 8 horas, o direito de ser remunerado, de ter por remuneradas as 7ª e 8ª horas como essa também foi uma possibilidade jurisprudencial, no sentido de prejudicar o trabalhador. A gente vê, né? Por
por que flexibilizar? Agora a gente vê nos jornais, né, tanto os escritos, né, quanto os divulgados na televisão, que quais são os argumentos? Flexibilizar combate ao desemprego. Será que a gente vai ver um pouco? Porque uma legislação social rígida, como seria a CLT, na verdade, ela impede a criação de novos postos de trabalho. E o argumento é novos postos, e aí a gente tem que prestar atenção que posto de trabalho não é emprego. O posto de trabalho ele é precarizado, porque muitas vezes ele vem desprotegido, né, de várias formas. Ajuste de gasto orçamentário, fomento ao desenvolvimento econômico, necessidade de adaptar a legislação vigente às novas exigências do mercado de consumo. Isso também é muito utilizado. Né? Esses encargos fixos, alegam que os encargos fixos e negociáveis, e aí entra o direito do trabalho, as normas trabalhistas, em especial o salário, né? As regras de salário de jornada, nos contextos de crise, levam o quê? A empresa a ter que dispensar em massa. E aí eles usam esse argumento, vamos deixar um pouco mais frouxo, mais maleável, para a gente evitar dispensar muitos trabalhadores. E aí eles utilizam esse argumento para conseguir essas medidas mais precárias. E aí eu falei com vocês que a reforma, o projeto de reforma no Brasil, assim como na Espanha e outros países na Europa, é uma reforma permanente. Ela é prolongada. E olha, em 1995, José Pastor, né, que é quando vai falar de reforma, as vantagens da reforma, ele é convidado para dar entrevistas em jornais, né, de grande audiência. Olha o que ele disse. Que o tempo da proteção lá em 1995 já tinha passado. Que não tinha dinheiro para proteger o trabalhador. Porque a realidade demonstrou a ineficiência da proteção. E o pior, porque a proteção do trabalhador é cara, desumana e injusta. Então quer dizer que proteger o ser humano é injusto e é desumano. O paradoxo, né? Isso em 1995, que já estava em vigor a Constituição, que coloca no cerne do ordenamento quem? A pessoa. Então a gente vê desde 1995, né, antes da verdade, mas essa publicação foi em 1995, de que proteger, além de ser caro, é injusto. Injusto com quem? O que está acontecendo? Né? É uma inversão da hipossuficiência, que, como o professor Antônio falou, essa reforma ela vem, na verdade, inverter a lógica do direito do trabalho, porque antes o hipossuficiente é quem? O empregado. E agora? O hipossuficiente é a empresa? Acho que essa proposta de hipossuficiência ela vem sendo construída há muito tempo. Né? Mais ou menos em uns 20 anos. Tá? E ainda há quem defenda que seja necessário adotar um sistema de flexisseguridade. A flexisseguridade é uma corrente construída por autores que defendem a flexibilidade do direito do trabalho, mas encontram na flexibilização algumas debilidades. E aí eles propõem, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre as práticas de mercado e algum toque de proteção social para esses trabalhadores, até mesmo para acalmar os ânimos desses trabalhadores que normalmente reagem, né, calorosamente contra essas reformas. E aí, o que a Dinamarca, por exemplo, adota nesse sistema de flexisseguridade? A contratação é facilitada, ou seja, a entrada é facilitada, a dispensa é facilitada desse trabalhador, a rescisão é mais barata, porém, o trabalhador tem direito a um período ao seguro-desemprego por um período maior. Enquanto ele permanecer na situação de desemprego, ele teria o direito ao seguro-desemprego. Então, é uma compensação no momento posterior à dispensa. Seria uma proposta. Né? E aí, por que não flexibilizar? Que aí a gente entra. Porque existem inúmeros motivos para não flexibilizar.
Primeiro, porque a flexibilização ela destrói direitos dos trabalhadores, né, que precisam ser protegidos em diversos aspectos. Né? Nós todos trabalhamos, a gente não quer ficar vulnerável no nosso trabalho. Né? Segundo, que a OIT publicou um relatório informando que reforma flexibilizatória não tem gerado emprego. Na verdade, o que tem acontecido é uma precarização dos serviços que já existem. Mas emprego não cria, não. Então, essa conversa de que é preciso flexibilizar para gerar emprego, balela. Né? Isso aí realmente foi constatado, foi publicado no relatório de 2010 da OIT, que não há conexão, não há relação entre medidas flexibilizatórias e aumento de emprego. Tá? A flexibilização, né, quando incentiva-se ali acordos individuais, ela causa uma fragilidade sindical. Né? O poder de barganha dos trabalhadores é defasado quando se adotam medidas flexibilizatórias que incentivam acordos diretos, sem a intermediação de um órgão representativo. Né? Obviamente, com a flexibilização, o valor, né, do direito social ao trabalho, mas não é qualquer trabalho, é o trabalho digno, é o trabalho decente. Porque trabalhar por trabalhar de qualquer jeito tem direito constitucional ao trabalho digno. Com a flexibilização, qualquer das formas que a gente viu, esse valor social constitucional aí, ó, ele é violado. Né? Ele tem sido violado. Na verdade, com essa reforma, a Constituição tem sido coadjuvante. Né? A principal ali tem sido norma infraconstitucional. E aqui eu trouxe apenas alguns apontamentos, né, que o Marcos fez lá, né, sobre as principais medidas flexibilizatórias no Brasil. Eu vou passar assim mais rapidamente para não delongar demais, mas, por exemplo, a primeira delas, a lei sobre a FGTS. Por que ela foi uma medida flexibilizatória? Porque ela retirou do trabalhador o direito à estabilidade decenal. E aí ela facilitou a dispensa porque tornou mais barato para o empregador, ainda que o trabalhador tivesse mais de 10 anos na empresa. Então, é uma medida de flexibilização de saída. O decreto 2100 de 96, o Brasil deixou de ser signatário da Convenção 85 da OIT, que determina ali limites para as dispensas, né, injustificadas e proíbe a dispensa arbitrária, né, e dá limites para as dispensas injustificadas. Outra forma de flexibilização de saída. A Lei 8949 de 94, né, ela acrescentou o parágrafo único ao artigo 442 da CLT, que exclui, né, a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa e entre o cooperado e a tomadora dos serviços. Né? Isso é o que? Uma flexibilidade de entrada. É mais fácil eu contratar pela via da cooperativa, porque não vai ter vínculo de emprego. Né? A Lei 10.101, né, de 2000, sobre a PLR, ela tornou a PLR facultativa, né, e posteriormente aí, foram reduzidos os efeitos salariais, né, pelo movimento de dessalarização da PLR. Por ser facultativa, a gente nota que é uma medida de flexibilização interna. Né? O projeto de lei 4330, né, que não precisa nem comentar, que é sobre a terceirização ampla, flexibilização de entrada. A Lei 12.740, de 2012, ela é interessante porque é o seguinte, ela redefiniu os critérios, né, de caracterização de atividades perigosas e excluiu a possibilidade de cumulação, né, de adicionais, com um adicional de natureza semelhante. E aí a gente vê que reduz a proteção à saúde do trabalhador, né, na verdade a questão da periculosidade é a questão do risco. Né? Se tiver duplo risco, não cumula. É só um. Né? E aí a gente vê uma flexibilidade também interna. A MP 680, né, que é a Lei 13.189 de 2015, que fomenta o quê? Acordos coletivos diretos, né, entre o trabalhador e empregador para determinar redução de salários e de jornada, ao argumento de que isso, né, essa medida, é capaz de evitar a dispensa coletiva dos trabalhadores, né, e continuar mantendo os empregos. Essa daqui, gente, eu acho ela muito legal, que é o projeto de lei do Senado 190 de 2016.
ele tem por objetivo, ele ainda tramita, né? Ele está parado, mas ele está lá. O que ele tem por objetivo? Acrescentar um artigo CLT, que na verdade pela reforma foi acrescentado um 442B, né? Mas de outro teor, e alterar o artigo 468 para dispor sobre trabalho multifuncional. Esse projeto aqui, ele na verdade quer retirar a qualquer possibilidade da empresa ser condenada a pagar adicional por desvio ou por acúmulo de função. Porque reconhece que o trabalhador pode ser contratado como multifuncional. Ele serve para qualquer serviço dentro da empresa. Né? É um absurdo, mas tá lá, caminhando. Né? Vamos ver o que vai dar. A lei 13.000, o que, gente? É o quebra-galho, né? É a regulamentação legal do quebra-galho. 13.429 de 2017, né? Que alterou aí a lei 6.019 de 74 para dispor sobre trabalho temporário e terceirização. Também é uma medida de flexibilidade interna, né? E aqui a reforma, né? Trabalhista que alterou o CLT. Eu trouxe alguns pontos que eu acho que demonstram bem, né, essa prejudicialidade causada pelo trabalhador em razão da reforma. A questão das horas in itinere, né, que o professor Kleber chegou a comentar, que agora, esse é o artigo que foi o texto aprovado, né? Que o tempo despendido pelo trabalhador no deslocamento trabalho-residência, residência-trabalho, né, qualquer que seja o modo que ele vai, se ele vai a pé, se ele vai de moto, se ele vai de ônibus, ou até mesmo em veículo fornecido pelo empregador, não caracteriza, não dá direito a horas in itinere, não configura tempo à disposição. Né? Então, benefício para quem? Para empresas. E aí deixa, inclusive, de pagar as horas de deslocamento e por outras horas que, de repente, o trabalhador estaria à disposição, né? A troca de uniforme, o preparativo para a jornada. O intervalo para refeição não gozado. Isso aqui anulou a súmula, né? Porque agora vai pagar o quê? Se o trabalhador tinha direito a 1 hora de intervalo entre a jornada e ele só usufrui de 15 minutos, né? O empregador vai ter que pagar a hora cheia? Não, vai ter que pagar só o que realmente o trabalhador não usufruiu. E aí a gente vê que a reforma... Algum comentário? Não? Que a reforma, além de reconhecer, né, que o intervalo entre a jornada, que normas sobre intervalo para refeição e descanso não são normas de ordem pública, não são normas, são normas que podem ser discutidas agora por negociação coletiva. Isso daqui é chancelar a possibilidade de aumento de quê? Acidente do trabalho, porque o trabalhador que não descansa, o trabalhador que não se alimenta direito, tem que comer correndo, ele vai ter condições de exercer, dependendo da função, uma jornada de 8 horas num trabalho pesado. Esse trabalhador, 1 hora, ele vai acontecer alguma coisa com ele. Esse motorista de ônibus, muito bom, um exemplo, né? Então, a gente tem que ficar atento. Em relação ao intervalo, essa remuneração ainda do período que ele não usufruiu do intervalo, não tem natureza salarial, é natureza indenizatória. Né? Então, retiro aí o efeito expansionista circular, apenas do período que foi suprimido. Né? Ou seja, vamos comer correndo. Regime 12 por 36 agora pode ser por acordo individual escrito, não precisa mais de previsão, né, em norma coletiva. É também um benefício para a empresa e uma medida de enfraquecimento da atuação sindical. O retiro do sindicato a possibilidade de negociar ou de resolver sobre jornadas 12 por 36, perdão. Dispensa coletiva foi equiparada à dispensa individual. Né? Não precisa mais ter previsão em norma coletiva previamente para referendar ali a dispensa coletiva. Isso é um grande problema, né? Não preciso mais de sindicato, então se eu quiser mandar embora 5.000 trabalhadores hoje, eu mando. Adesão ao PDV, né? O plano de demissão voluntária. Da quitação plena e irrevogável dos direitos, o trabalhador que resolveu aderir ao PDV, ele dá a quitação total das verbas, ainda
ainda que não tenha sido, né, não tenham sido pagos todos os seus direitos. Né? Isso isenta, gente, a empresa de riscos judiciais posteriores, né? Porque ela pode não ser demandada, ela não será demandada pelo que ela deixou de pagar. Então, já vem uma forçadinha de barra para você aderir ao PDV. E ainda quando faz a adesão, do quitação geral. A situação está pior do que a gente imagina, né? Prescrição intercorrente agora, tem, né? Prescrição intercorrente de processo de trabalho em prazo de 2 anos. Isso daqui beneficia as empresas, por quê? Se a empresa ela deixa de pagar a dívida que foi reconhecida em juízo, né? E ali, no caso do exequente, deixar de cumprir a determinação judicial durante a execução, prescrição intercorrente. Né? Então, não vai pagar. É benefício para a empresa. Né? E os prazos judiciais contados em dias úteis. Né? Benefício para a empresa por quê? Protela o processo, torna a tramitação mais longa. Né? Pode até ser uma vantagem para os advogados, né? Esses prazos em dias úteis. Porém, do ponto de vista sistêmico, isso daqui é uma medida que vai prejudicar. Porque quem é que aguenta mais tempo o processo? É o trabalhador? Não é. O trabalhador precisa daquela parcela alimentar. Ele não vai aguentar muito tempo. Aí isso daqui é para beneficiar a empresa assim, o processo vai demorar. Vamos ver quem aguenta mais tempo. Quem faz o acordo melhor, né? Porque uma hora o trabalhador vai ter que fazer um acordo, porque ele não vai aguentar esperar demais, tá? E depois de tudo isso, fica aquela questão, né? O cenário não está bom, não está bom. A gente tem que pensar o direito do trabalho, a reforma do trabalho, para além do que está na legislação. Né? E o professor Kleber ele falou isso com muita propriedade. Mas, qual é o futuro do direito do trabalho? Né? O que será, o que virá depois da flexibilização? Porque se prega tanto, vamos flexibilizar a única saída desse poço da crise. Será? E depois que já flexibilizou, o que, que vai acontecer? Nós vamos chegar a um direito do trabalho cada vez mais mínimo? Aí vem a próxima crise, vamos flexibilizar esse direito flexibilizado na última crise. Só que as crises, elas são cíclicas. É uma que sucede a outra num período de tempo muito pequeno. A hora que a gente pegar um fôlego dessa, já vem a próxima. E aí? Eu e o Marcos, nós propusemos uma resposta para essas questões no artigo que está no livro. E eu não vou falar a resposta, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco. Estão todos convidados para um lanche, tá? Embaixo. Quem tiver interesse em adquirir o livro, no stand da RTM lá embaixo, tá bom? Vamos sempre pensar o direito do trabalho criticando, né? Numa forma geral, na sua complexidade. A gente tem que pensar na perspectiva social, na perspectiva política, na perspectiva econômica, tá bom? Eu estou vendo umas carinhas conhecidas aqui, meus alunos, né? Meus amigos, familiares, colegas da ESA. Muito obrigada, tá? Pela presença de todos. E acompanhem lá, inscrevam-se no canal para a gente conversar semanalmente, tá bom? Muito obrigada.